Muito bom dia! Vamos começando mais um dia e eu espero que você esteja bem, despertando nessa manhã, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar de pé, porque o seu processo nunca vai ser igual de outras pessoas. Não se compare e confie no processo que você está passando. Eu não sei qual é o problema ou o processo que você está enfrentando, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você é única, você é único. Então, não se compare com o que o outro está fazendo, com o que o outro está dizendo, porque nós temos esse costume. Infelizmente, nós temos o costume de ficar nos comparando com os demais e isso às vezes acaba atrapalhando o nosso processo, a nossa jornada. E quando a gente não sabe descansar, quando a gente não sabe usufruir do processo ao qual nós estamos, a gente acaba entrando em ansiedade para querer conquistar o que o outro está conquistando, para querer fazer o que o outro está fazendo, e isso é um grande perigo para a nossa vida. Então hoje eu vou trazer uma palavra para que você possa aprender o porquê que o seu processo é diferente do processo dos demais, porquê que às vezes as suas lutas são parecem ser maiores que a do vizinho, porque a gente sempre olha para o que o outro tem, para o que o outro está passando, e acha que o nosso processo é mais difícil e a gente está ali numa condição pior. Mas será mesmo? Será mesmo? Porque às vezes o outro não comenta tanto, né? E hoje num mundo tão tecnológico, em que as pessoas mostram tanto a vida boa, né? As coisas boas que acontecem, às vezes as pessoas não falam verdadeiramente o que passam por detrás das câmeras. Então nós temos o costume só de olhar a colheita do outro e muitas vezes não sabemos o quão foi sacrificial chegar até ali. Amém? Vamos falar muito sobre isso, então pegue sua Bíblia, pegue o seu café, porque cafezinho para começar a esquentar. E a gente começar esse dia com a maior alegria, porque você está aqui para dar frutos bons, frutos que vão frutificar nessa terra, que vai mudar a geração seguinte. Então, eu quero muito que você possa respeitar a sua primavera, a estação que você está passando. Cada um tem um modo, um tempo, e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de só olhar e há tempo de fazer. Então, às vezes a gente quer muito antecipar as coisas, fazer da nossa forma, ou às vezes a gente para no meio do caminho porque acha que não está dando certo, mas às vezes quando você para é justamente quando as coisas iam começar a fluir, e o parar muitas vezes atrasa o que o Senhor tem para fazer. E eu tenho experiência própria, viva disso, porque já era para o Senhor estar fazendo muitas outras coisas na minha vida e eu acabei atrapalhando o processo por medo, ouvir as vozes externas, parar, porque, né, o mundo tá aqui, cheio de coisas. Mas nós, quando temos uma convicção do que a gente é, quem somos, para onde que a gente está indo, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, muda de lugar. Muda de lugar o nosso posicionamento, ok? Então vamos lá meditar na palavra, no livro de Isaías, no capítulo de número 28, versículo 26, a partir do 26. E é uma palavra que mexeu muito comigo. Eu estava meditando nela no dia de ontem e eu vi o quanto Deus é de detalhes, né? O quanto Ele é realmente um agricultor poderoso, um agricultor que sabe
de todas as coisas. E a palavra diz assim: o agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. Quantas palavras difíceis, né? Aqui está falando de vários tipos de sementes, de cereais, enfim, de plantas. E aí, logo abaixo, fala exatamente do cereal. É fácil moer o cereal para o pão. Portanto, ele não se pode socar demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. Então vejam bem, eu não entendo muito de agricultura, aliás, não entendo nada, porque eu sou uma péssima agricultora, eu sou uma péssima, para cuidar de planta, eu não sou tão boa. Mas eu venho de uma família que eram extremamente agricultores, né? Meus avós, minha mãe ama uma planta, meu pai também planta ali, né? Planta vários tipos de frutas, enfim, verduras. E quando me vi nesse texto aqui, que eu comecei a trazer para a minha realidade, olhando, né, para a forma física ali de cada plantação que eu vivi, né, vivenciei, vi meus pais fazendo e também a colheita, eu peguei, porque tem muita coisa aqui que eu não conheço, né, muitas nomenclaturas que foram ditas aqui de endro, não se passa a rota sobre o cominho, então endro, cominho e até o próprio cereal, né? Porque a gente pega ali o pão e a gente não imagina como que foi o processo para chegar nesse pão. E pensando nisso, eu comecei a me lembrar de plantações de flores. A minha mãe gosta muito de flores e ela gosta particularmente da orquídea, enfim, de vários tipos de flores, plantações que ela tem em casa. E uma coisa que eu sempre ouvi ela falando era assim: não, a orquídea você coloca dessa forma, não se molha essa planta todos os dias. Ah, essa daqui tem que molhar todos os dias. Ah, essa daqui tem que molhar 2 vezes ao dia. Ah, quando você for pegar o alface, você tem que colher ele dessa forma, porque senão não tem como. E aí tem uma planta que até mesmo o próprio alface, né? Você corta ele ali na raiz e pronto, né? Acabou. Tem que plantar outro para dar outro alface, não sair o mesmo alface ali daquela raiz e uma confusão, né? Não sei explicar muito bem porque eu não sou uma pessoa boa com plantas. Tem muita dificuldade, inclusive. Mas pensando nesse processo, eu comecei a ver que não tem como a gente plantar frutas, né? Fruta é fruta, né? Vamos plantar fruta. Cada fruta é plantada de uma forma. Cada fruta tem a sua forma de ser plantada. Cada legume é legume, né? Não, cada legume tem a sua forma de ser plantada. E aí, na hora da colheita, também é diferente. Porque a forma como a minha mãe colhia ali o alface, já arrancando ele todo com a raiz toda, é diferente da forma como ela colhia uma cebolinha, por exemplo. Então eu comecei a voltar na minha infância e lembrar desses processos aos quais a minha mãe fazia ali. Existiam algumas flores, plantas, que elas se davam muito bem com o sol. Então quanto mais sol, melhor.
Já haviam outras flores que não, precisavam estar mais na sombra, com mais umidade. E me pegando olhando, por exemplo, para a orquídea, que é uma planta, uma flor que ela gosta muito e eu também tenho em casa. Quando ela está ali naquele processo, né, que ela sai as flores, nasce um outro raminho e começa a dar novamente as orquídeas, só que de uma forma diferente. Então ela nem cresce da mesma forma e nem se dá da mesma forma. E onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Comecei aqui uma aula de agricultura, minha gente. Cada um de nós, somos únicos. E cada um de nós temos um processo diferente de amadurecimento, temos um processo diferente para ser colhido, temos um processo diferente para ser plantado, colhido e dar frutos. Então, muitas vezes, eu vejo as pessoas tentando copiar o que o outro está fazendo e começa a fazer as coisas sem sentido. Porque quando você não sabe o seu processo, quando você não respeita a sua individualidade, quem você é. Porque o Senhor sabe exatamente como fazer com cada uma de nós. Ele sabe exatamente o que você suporta e o que você não suporta. Então, cada um reage a uma certa situação de uma forma diferente, porque somos diferentes. Não é que a gente não é nem parecido com ninguém. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes e vou voltar a repetir. Mesmo que você tenha nascido da mesma barriga ali, com uma irmã, com um irmão, se são gêmeos, são diferentes. E o que mais tem me dado preocupação é vendo as pessoas se perderem tentando copiar o outro. Mesmo que seja o mesmo negócio, mesmo que seja o mesmo fruto que você esteja vendendo, vai ser diferente. Então nós precisamos aprender a passar por cada etapa, por cada processo, confiando. A palavra confiar é o mais importante. Porque se a gente não confia no nosso processo, facilmente a gente vai desistir dele. Facilmente a gente vai se apegar ao que o outro está fazendo, ao que o outro está conquistando. E aí, assim, como é que você fez para chegar até aqui? É o que eu escuto muita gente perguntando. Mas como é que você fez? Me dá a receita. Não é mesmo? Até o processo de emagrecimento, para cada pessoa é diferente. Às vezes eu vou fazer a mesma dieta, e vou ter resultados diferentes. A pessoa vai emagrecer lá seus 5 quilos e eu vou emagrecer apenas 2, ou 3, ou nenhum. Porque o meu corpo se comporta de maneira diferente do corpo do outro. E aí muitas vezes as pessoas ficam seguindo outras pessoas que não está passando pelo mesmo processo que o seu. De onde aquela pessoa veio para ela chegar onde ela chegou é diferente de onde você vem. E o pior para mim, que menos entra na minha cabeça, é a pessoa ir buscar direcionamento em pessoas que não passaram, nem sequer passaram pelo mesmo problema. Entende?
Então a pessoa nem nunca passou. E você está buscando aconselhamento, direcionamento em pessoas que não sabem o que te dizer. Por exemplo, a pessoa não é mãe. Como que você vai buscar um direcionamento com uma pessoa que nem mãe é? Qual que é o conselho que essa pessoa vai te dar? O que ela pode contribuir para você no seu processo? Eu vejo mulheres casadas buscando direcionamento em mulheres que já se separaram ou em mulheres que nem casadas são. Qual que é o método que essa pessoa vai te passar? Qual é o método que ela vai te vender? Porque hoje tudo é método. O meu método. Eu tenho o meu método. Não é mesmo? Só que o método que se usa para poder colher um cereal é diferente do método que se usa para colher o cominho, o endro, para colher o arroz, para colher o feijão. Então, o mínimo que você precisa fazer é buscar saber qual é o método que se colhe o feijão. Por mais que o seu feijão é diferente do feijão do outro, pelo menos busque entendimento com pessoas que pelo menos estão passando pela mesma coisa que a sua, ou que já passou, ou que já venceu. Não vai buscar conselho, direcionamento com pessoas que nem sequer passou. Nem sequer tem entendimento. Então, quando uma pessoa vier te dar um aconselhamento, quando você for buscar o método da outra pessoa, busque em primeiro lugar saber quem é essa pessoa. De onde ela vem, para onde ela está indo. Para você não se perder no meio do caminho. E não atrasar o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Porque é isso que acontece com a gente. A gente atrasa por não confiar no grande agricultor. A gente às vezes escuta muito mais o que está lá fora do que o que está aqui dentro, do que ele está falando com você. E isso é que faz você atrapalhar a colheita. O Senhor tem uma forma linda de direcionar cada um de nós. Por mais que você esteja passando pelo mesmo problema que a sua vizinha, pede aconselhamento para o Senhor, busca nele, porque Ele é o único que sabe o que você está passando de verdade, quais são as coisas que você tem enfrentado, o que você realmente precisa para superar tudo isso que está acontecendo na sua vida. Então não adianta você tentar copiar o outro, se espelhar no que o outro está fazendo, porque não vai funcionar. Não vai, cada um tem o seu processo, a sua forma. Somos únicos. E se a gente não respeita isso, a gente ultrapassa os nossos limites, a gente se frustra, a gente para. Porque o que não tem propósito faz você parar. O que não tem propósito faz você estancar. E aí as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais depressivas, porque está cada vez mais se olhando no espelho do outro. Olha para si e olha para o outro e faz a comparação. Tá dando certo para ele, vou fazer também. Deixa eu te falar, o que você nasceu para dar de frutos é só seu. É só seu. Não adianta você querer mudar de área. Não adianta você querer mudar de trabalho, de país, de cidade. Se não for esse o processo
que você precisa enfrentar. Se não for esse o direcionamento que Deus tem para você, você vai se frustrar. Você vai se frustrar e vai atrapalhar o que Ele tem para te entregar. Então respeite o processo correto da sua plantação, da sua colheita. Não tente ultrapassar. Não tente ir por um caminho que você nem sequer vai suportar. Não tente, porque o primeiro não que você receber, a primeira dificuldade que você atravessar, você vai desistir, você vai reclamar. Sabe por quê? Porque você não suporta esse processo, porque esse processo não é para você. Então, no dia de hoje, o que eu mais peço a Deus é que Ele nos dê direcionamento do nosso processo. Que a gente possa se conhecer de verdade, conhecer quem somos, quais são os nossos valores, que a gente não negocia. Eu vejo pessoas negociando seus valores para chegar no sucesso, aonde desejam. Para de tentar passar por cima da sua identidade. E às vezes querer trocar quem você é. Eu vou comprar essa roupa porque o outro está comprando também. Às vezes nem gosta daquele estilo, mas porque o outro tem, eu vou ter também, eu vou fazer também. Ah, tá todo mundo na internet, eu vou também. Tá todo mundo fazendo live, eu vou fazer também. Mas entenda que você é diferente, que o que vai dar certo para um, talvez não vai dar certo para você. Respeite a sua individualidade e aprenda a confiar no seu processo, no seu método, no método que o Senhor está usando com você. Há tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Em que fase do seu processo você está? O método que o Senhor está usando com você é um método que é só para você, da forma como você vai conseguir suportar. Então não ache que o Senhor está atrasado, Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Não pense que o seu problema é maior, que tudo para você dá errado, que é só com você que as coisas não funcionam. Não leve por esse caminho. Aprenda que você é única. E aí quando a gente vai para o finalzinho aqui no 29, diz assim: o Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Então Ele quer abrir a sua mente, Ele quer entrar aí e trazer o bem maior que você pode conquistar: sabedoria. Saber que você tem a sua individualidade, que a sabedoria ela excede todo entendimento. Salomão, quando estava diante do Senhor, não pediu riquezas, pediu sabedoria. Porque o sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Quem é sábio, sabe fazer de um limão uma limonada. Quem é sábio, sabe pegar o problema que está passando e transformar em um grande projeto. Agora o tolo vê um problema, já logo começa a reclamar, já logo começa a se comparar. Então o que você precisa pedir para o Senhor hoje é sabedoria. Senhor, me ajuda a ser sábia.
Me ajuda a entender cada fase do meu processo, da minha jornada, do porquê estou aqui. Dá-me sabedoria para enfrentar as dificuldades que eu estou passando. Traga-me sabedoria para dar o próximo passo que eu preciso dar. Porque a sabedoria não vai te deixar errar. A sabedoria vai te fazer parar, respirar e dar o passo correto na direção correta. Sem sabedoria, o homem padece. A mulher cai como uma tola, com as próprias mãos, destrói a sua casa. Porque está de olho no processo do outro. Está de olho no que a outra está fazendo. E aí vai buscar ajuda numa mulher que nem passa o que você passa. Vai querer buscar ajuda uma mulher que nem filho tem, que nem quer ter. Por isso que a sabedoria é a maior riqueza que nós podemos ter. Porque a forma como eu crio meu filho é diferente da forma como você vai criar. A minha relação com meu marido é diferente da relação sua com seu marido, porque são pessoas diferentes. O máximo que eu posso é te aconselhar da forma como eu faria. Mas você não pode pegar o que eu faço e simplesmente aplicar na sua casa, porque é diferente. Cada um é diferente. Cada momento é diferente. Então pegue os exemplos, absorva e fala: peraí, papai, peraí, Senhor, dai-me sabedoria para entender se essa forma aqui é a forma que eu tenho que conduzir o meu problema. Porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. E é isso que nós temos visto. Cada vez mais divórcios. Cada vez mais filhos com problema. Crianças depressivas. Crianças tomando remédio de depressão. Porque nós não estamos tendo controle das nossas vidas. Nós não estamos sabendo respeitar os processos. Estamos querendo buscar atalho. E nessa manhã eu peço ao Senhor que abra os teus olhos, que abra a tua mente, que abra o teu coração, para que você possa, em nome de Jesus, respeitar a sua fase, respeitar o seu processo, saber que você não vai ser o mesmo agricultor que o outro, que cada um de nós temos a nossa individualidade, a nossa personalidade, e cada um de nós vai carregar a cruz que merece, a cruz que consegue carregar, porque o Senhor não dá para ninguém um peso maior do que ele pode carregar. Ninguém vai ter aquilo que não consegue ter. Nem o sucesso que o outro está tendo, porque talvez, se ele te der o mesmo sucesso que o outro está tendo, você vai se desviar do caminho. Então para de querer fazer o que o outro está fazendo, porque está dando certo para ele, vai dar certo para mim também. Aprenda a se respeitar, a saber quem você é e a pedir a Deus sabedoria para que você possa passar por esse processo, para que você possa encontrar o seu método, que é Ele que vai dar certo. Quando o Senhor colocar nas suas mãos o seu método, que é individual para você, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque Ele vai te dar aquilo que você consegue carregar, aquilo que você consegue suportar. Amém?
Porque é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Dar sabedoria para que você saiba plantar os seus frutos da maneira correta, colher os seus frutos da maneira correta. Não se perca tentando plantar e colher da maneira que as outras pessoas estão fazendo, porque você vai se frustrar e pode levar a sua vida para um lugar de destruição. Porque aquele que não sabe plantar no tempo certo, não sabe colher no tempo certo, destrói o fruto. O fruto que não é plantado da maneira correta, que não é colhido no tempo certo, ele não vai servir, ele vai ser destruído. Então, cuidado. Oh, papai, dá sabedoria para o seu povo, papai. Dá sabedoria, Deus, para que as pessoas possam respeitar cada fase da vida, cada estação, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra a sua mente, abra os seus olhos para que você possa ver o que Ele tem te dado, o que Ele tem entregado nas suas mãos e que muitas vezes você não tem aproveitado. Às vezes tem um diamante aí nas suas mãos, querendo ser lapidado, e você está jogando ele fora, porque você quer o que o outro tem, porque você insiste em querer ultrapassar o processo, porque você insiste em não confiar no grande agricultor. Oh, Deus, abre a nossa mente para que a gente possa entender verdadeiramente qual é a fase que nós estamos vivendo, qual é a fase que nós estamos passando, e aprendemos a confiar, papai. Confiar. Essa é a oração que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. E eu espero que essa palavra penetre aí no seu coração e que você saiba aprender a confiar no seu processo. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa quarta-feira de vitória para todos vocês. Que Deus possa abrir a sua mente para que você possa realmente enxergar tudo que Ele tem colocado aí nas suas mãos, o seu tesouro, e que você às vezes está desperdiçando por ficar olhando para fora. Olha para dentro, olha para você, olha para quem você é, valorize o seu processo. Amém? Um grande beijo, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.